Quem tem o direito de morar no teu templo? Quem pode viver no teu Monte Santo? Leia bem forte. Só tem esse direito aquele que vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro no que diz. Ele não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, mas trata com respeito os que o temem. Ele cumpre o que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno para ser testemunha contra pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro. Amém? Diga assim: estará sempre seguro. Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, nós oramos gratos por tudo que o Senhor está fazendo em nosso meio. Obrigado por cada homem que representa uma família, Senhor. E nós cremos que o Senhor está derramando a Tua graça, a Tua bênção sobre cada família aqui representada, sobre cada homem que está acompanhando este culto online, sobre cada família que está acompanhando este culto. Pai, nós pedimos que agora o Senhor, com a Tua graça e misericórdia, nos dê sabedoria para compreendermos a Tua vontade, através da palavra revelada, que é a verdade, que liberta, que tem o poder, Senhor, de penetrar no mais profundo do ser humano, para transformá-lo de forma plena, eficaz e permanente. Nós repreendemos toda ação de Satanás contra esta palavra, em nome de Jesus. Amém? Amém. Antes de sentar, gostaria que você fizesse mais uma vez a declaração: somos homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade que aborrecem a avareza. Amém? É importante declararmos isso para ficar bem gravado na nossa mente, no nosso coração. Vamos lá? No 3, 1, 2, 3. Glória a Deus, pode sentar por um momento. O tema dessa mensagem é como permanecer seguro. Poderia ser também como ser inabalável. Eu utilizei esse título com base nessa versão. Aqui no finalzinho do texto diz: aquele que age assim estará sempre seguro. Mas dependendo da versão que você pegar, estará assim, será inabalável para sempre, que é o mesmo termo utilizado lá no Salmo 125. Aquele que confia no Senhor é como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. É o mesmo termo hebraico, aí dependendo da tradução em português, sofre aí alguma alteração. Mas buscamos hoje compreender como um homem pode permanecer seguro, pode permanecer inabalável, como o monte Sião. Eu gostaria que você entendesse que o Senhor tem um propósito para o homem. Deus fez o homem para ser líder e herói. Diga assim: líder e herói. Mas poucos chegam a ser líderes, poucos conseguem ser heróis, porque há toda uma cultura, todo um contexto para impedir que se cumpra em nós e através de nós o que o Senhor planejou, o que o Senhor determinou. Diz o texto aqui, ele começa com uma pergunta interessante: ó Senhor Deus, quem tem o direito de morar no seu templo? Quem pode viver no teu Monte Santo? Morar e viver. Tanto o templo quanto o Monte Santo representam a presença do Senhor. Naquele contexto, havia o templo em Jerusalém, e Deus havia determinado que ali Ele manifestaria o seu poder. Mas sabemos que o templo foi destruído, e o próprio Deus declarou que Ele não habita em templos preparados pelo homem, mas pela sua aliança, ali seria um símbolo dessa presença. Mas a glória do Senhor foi embora do templo por conta do pecado e da rebeldia. E sabemos que hoje, através de Cristo Jesus, Ele habita em nós. Ele diz que aquele que o aceitar, Ele virá e fará morada. Ele e o Pai farão morada dentro daquele que o recebe e crê. Mas o templo e o Monte Santo representa a comunhão, o estar. E é interessante o
verbo utilizado aqui. Quem vai morar? Diga assim, morar. Morar, viver. Fala de permanência. Fala de continuidade. Não pergunta assim, quem vai ter um encontro com Deus lá no templo? Não. Não basta um encontro com Deus. Precisamos viver. Precisamos permanecer. Precisamos habitar com Ele, morar com Ele. Pode baixar um pouquinho o retorno aqui, se puder. Isso. Obrigado. E ele faz essa pergunta retórica, porque na verdade ninguém tem esse direito de forma plena. Por isso que o Senhor Jesus veio e habitou entre nós e morreu por nós para nos justificar e nos dar acesso ao Pai. Mas são apresentados aqui 7 princípios, 7 atitudes que nós precisamos ter. O primeiro fala da integridade. Diga comigo, integridade. Ele diz aqui, só tem esse direito aquele que vive uma vida correta, que faz o que é certo. A integridade, uma vida correta. Nós declaramos aqui, somos homens capazes, tementes a Deus. Um homem capaz é um homem íntegro. Para quem não sabe, essa expressão, somos homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade que aborrecem a avareza, está lá em Êxodo 18, 21. Quando o sogro de Moisés falou para ele, Moisés, procura dentre o povo homens capazes, homens tementes a Deus, homens de verdade e homens que aborreçam a avareza, para que sejam líderes. Primeira coisa que é colocada aqui como princípio, integridade. Diz aqui nessa versão, aquele que vive uma vida correta, não uma vida perfeita, porque vida perfeita ninguém tem. Mas uma vida correta, ela é pautada no desejo e na prática de fazer o que é certo. E todos nós sabemos o que é certo. O ladrão sabe o que é certo, o corrupto, o político corrupto sabe o que é certo. Existem algumas pessoas que com problemas mentais não sabem o que é certo. Psicopata, por exemplo. Mas pega, a maioria das pessoas sabe o que é certo. Só que mesmo sabendo o que é certo, nós não fazemos. Nós justificamos, nós criamos argumentos, nós politizamos e vamos deixando de fazer o que é certo, vamos deixando de ter uma vida correta, vamos abandonando a integridade e deixamos de ser homens capazes. Um homem capaz, ele só é capaz por conta da sua integridade. Ele é respeitado e o Senhor é com ele. Amém? Precisamos, amados, de uma vida correta. Se você está, e você sabe que está, cometendo erros, desvios, Deus está nos dando a oportunidade nesta noite de mudarmos isto. Deus tem levantado os homens nessa cidade, amém? Temos alguns homens aqui de algum outro ministério, que não é da Igreja Batista Vale do Iviema. Saulo, Douglas, amém? Vários irmãos, sejam bem-vindos, amém? Deus tem levantado homens nessa cidade, nesse movimento, amém? Os irmãos, nada adventista. Deus tem levantado homens, um movimento nessa cidade, que não tem a ver com essa denominação, tem a ver com a palavra de Deus, para que você atue lá onde você está. Mas nada poderemos fazer se não formos íntegros. Amém, homens? Amém. Quem poderá conviver com Deus, permanecer na proteção dEle, inabalável, aquele que é íntegro, uma vida correta, um homem capaz, amém? Segundo, diz o texto aqui, faz o que é certo, pratica o que é justo. Acho que eu coloquei errado ali. Pulou ali. Faz o que é certo. Olha que interessante aqui, amados. Diga-se comigo, omissão.
sabe que o maior pecado, ou a maior causa dos pecados, não são as ações, são as omissões. Muita gente vai passar por uma eternidade sem Deus por conta da omissão, porque não fez o que é certo. A palavra diz que aquele que sabe o que é certo e não faz, peca. Esse texto aqui diz que o homem faz o que é certo, ele pratica o que é justo, não é omisso. Isso tem a ver com ser temente a Deus. Somos homens capazes, tementes a Deus. Só fazemos o que é certo, ou só faremos o que é certo se formos tementes a Deus. Quando a mulher seduziu José, ou tentou seduzir José lá no Egito, ele disse: como eu faria um mal desse tamanho? Ele era temente a Deus, e ele não foi omisso, ele fugiu. Quando Davi foi enfrentar Golias, a preocupação de Davi era que a atitude de Golias estava afrontando o nome do Senhor. Por isso ele tomou uma atitude. Ele disse: quem é esse incircunciso para afrontar o Senhor dos exércitos? Ele tomou uma atitude, ele não foi omisso, ele fez o que era certo. Fala para quem está perto de você: não seja omisso. Não seja omisso. Nós precisamos em casa orar com a esposa. Quando nós não oramos com a esposa, somos omissos, deixamos de fazer o que é certo. Precisamos em casa orar com nossos filhos. Quando nós não fazemos isso, estamos sendo omissos, deixando de fazer o que é certo. E nós não seremos inabaláveis, seremos igual o palanque no brejo, porque não estamos fazendo o que é certo. Nós aprendemos a não fazer o que é errado, e olhe lá, e está bom demais. Mas um homem capaz, um homem temente a Deus, ele tem atitude. Fala para quem está perto de você, olha bem no olho dele e fala assim: tem atitude. Pratica o que é justo. Esse homem inabalável, ele pratica, ele faz. Ele não fica esperando, não fica de braço cruzado. Ele lê a palavra, ele lê a Bíblia. Se nós não lermos a palavra do Senhor, estamos sendo omissos, estamos deixando de ler a palavra revelada do Senhor. No domingo, quando não nos reunimos com a família para irmos ao culto, ficamos esperando a mulher fazer isso, ficamos esperando a esposa chamar, ou o filho chamar, fazendo que não é com a gente, igual besta ali. Ah, se chamar eu vou, mas se não chamar, vai dar 4, vai dar 5 horas, vai dar 6 horas. Eu falo: ih, agora está tarde, não vai dar tempo. Cabe a nós homens tomarmos a atitude de liderar a nossa casa, amém? Amém ou não amém? Aí o filho fala assim: ah, hoje eu não vou no culto. Ah, não vai? Quem que é o líder? Quem que dá a diretriz? Quem que ordena e coordena junto com a esposa? É um homem, sim ou não? Vivemos lares em que os filhos que estão em formação, que não têm maturidade, não têm conhecimento, lideram. 11 anos, 10 anos, 12 anos estão mandando. Faça o que é justo, faça o que é certo, faça, amém? Não podemos ser omissos. Diz aqui: só tem esse direito quem vive uma vida correta, integridade, fala integridade, e pratica o que é justo. Diga assim: não seja omisso. Ou seja, homem íntegro, um homem capaz, homem que faz o que é preciso, faz porque é temente a Deus. Não faz porque é gostoso, não faz porque é bom, faz porque é temente a Deus. Eu não venho no culto porque o louvor é bom, porque eu sou temente a Deus. Eu não vou ler a Bíblia porque eu gosto, faço porque
sou temente a Deus. Logicamente, quando nós fazemos aquilo que é agradável ao Senhor, se torna agradável a nós. Mas não faça o que você quer, faça o que é certo. Amém? Glória a Deus. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Fala a verdade. Diz aqui o texto, o versículo ainda 2, que é sincero e verdadeiro no que diz. O pai da mentira é o diabo. Sim ou não? O pai da mentira é o diabo. Jesus é a verdade, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quem fala a verdade, quem é verdadeiro com o seu coração, quem é verdadeiro com as pessoas, somos homens capazes, tementes a Deus, homens de? Tem uns que acham que ser homem de verdade é ser machão. Ser homem de verdade é um homem que vive a verdade, um homem que fala a verdade, um homem que não engana. Quantos agora estão no período aí do imposto de renda e querem enganar a Receita? Porque o governo não merece. E realmente, a gente for analisar, entrar na questão tributária, não merece não. Mas a gente não merece a graça de Deus. Será que Deus tem enganado a gente? Será que Deus tem deixado de investir em nós? Um homem de verdade, um homem que fala a verdade. Agora nós podemos argumentar, nós podemos politizar, podemos trazer ideologias, argumentos, sofismas, mas o que vai prevalecer no fim é a verdade. Nós declaramos que somos homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que diz que é sincero, diga sincero e verdadeiro. Amém? Continua aqui ainda. Ele não fala mal dos outros. Perceba que nós passamos sobre a questão da língua. Acho que no culto passado, não me recordo, foi no culto de homens, nós falamos sobre a palavra, o poder da palavra. Amaldiçoar, murmurar. Perceba que um homem inabalável, um homem que permanece protegido, ele não fala mal dos outros. Mas eu falo a verdade. Se você está falando a verdade em amor para a pessoa, para corrigi-la, ok. Agora, se está simplesmente falando mal, porque está irado, porque está revoltado, porque está magoado, você está tirando a proteção de cima de você. Fala mal do patrão, fala mal do empregado, fala mal da esposa, fala mal. A língua é feroz, a Bíblia diz. A língua tem o poder de matar e tem o poder de fortalecer. Um homem que mora, que permanece na presença do Senhor, é um homem que abençoa, um homem que fala a verdade, um homem que conhece, ele é maduro para conhecer o poder da língua. Um homem que não difama, não calunia. Conhece o poder da língua, sabe por quê? Porque é maduro. Uma das características da imaturidade é falar abobrinha. Uma das características, por exemplo, você pega a criança, a gente tem que ensinar a criança o que ela pode ou não falar, porque ela ouve e fala, ela repete, sim ou não? Daqui a pouco está cantando aquele lixo que ouviu na rua, ela nem sabe o que está falando, ela vai repetindo, e nós precisamos ensinar, ela vai amadurecer, vai criar um senso crítico. Falar mal, caluniar, difamar, tem a ver com imaturidade. A pessoa madura não faz isso. A pessoa madura, ela corrige, ela conversa, tem a conversa. Já ouviu falar? Conversa de homem para homem? Quem já ouviu falar? Conversa de homem para homem. Muitos de nós já ouvimos falar, mas quem de nós já teve uma conversa de homem para homem? Seja com o patrão, seja com
o filho, seja com o pai, seja com o amigo. Quem de nós tem essa coragem de sentar e ter uma conversa de homem para homem? Sem ficar emburradinho, bicudinho, bravinho. Porque falta integridade. Não tem falado a verdade, aí não tem autoridade, não tem coragem para sentar e ter uma conversa de homem para homem. Se estressa, já levanta a voz, já grita, já perde a razão. Nós, como homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, nós precisamos, com maturidade, utilizar a palavra. Amém? Homem de verdade é um homem que vive ou busca viver a verdade. Tem uma frase muito interessante no currículo Hombridade que diz assim: a coisa mais difícil, diga mais difícil, e mais empolgante. Olha que interessante, a frase diz assim: a coisa mais difícil, porém mais empolgante que alguém pode fazer é falar a verdade. Não é, pastor Márcio? Está lá no Marido Irresistível, não é? Quem está fazendo o curso Marido Irresistível viu isso aí. Porque não é fácil falar a verdade todo o tempo. Mas um homem de verdade é um homem que busca, ele fala, ele busca viver a verdade. Amém? Diz aqui, ó, é sincero e verdadeiro no que diz. Não fala mal dos outros, não calunia, não difama, não prejudica os seus amigos, não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Tudo isso tem a ver com língua. Ou hoje em dia é o dedo, né? Mete lá no Facebook, no Instagram, no Twitter, hoje ou no WhatsApp, tá lá no grupo, só solta e sai do grupo, né? A maturidade assim, impressionante. Homem barbado, tá no grupo, aí acontece alguma coisa, aí solta aquela mensagem desse tamanho falando cobras e lagartos e sai do grupo, para não ver o que vai acontecer. Não senta para conversar, não senta para falar o que pensa. Não podemos usar o dedo dessa forma, as palavras dessa forma. Amém? Não é fácil, diga assim, não é fácil, mas é poderoso, é o que nos mantém protegidos, é o que nos mantém inabaláveis. Inabaláveis. Talvez muitos de nós erramos, quem sabe muitos de nós caímos, quem sabe você conhece pessoas que caíram porque não teve alguém que sentou conosco, olhou no olho e falou a verdade para nós. Quem concorda? Talvez se lá atrás alguém tivesse falado a verdade para você, você não ia gostar, mas a tua vida seria outra hoje. Concorda comigo? Agora nós não podemos cometer o mesmo erro. Precisamos ser homens para falar o que é verdadeiro. Amém? Fala para quem está perto de você, seja homem. Isso não é uma afronta, isso é um encorajamento. Isso é um encorajamento para nós. Porque o mundo o dia inteiro e todo dia está dizendo: não seja homem, não seja homem, não seja homem, não seja homem. Mas eu te digo, seja homem. Graças a Deus que Deus te fez homem, amém? Glória a Deus. O mundo precisa de líderes e heróis. O mundo não tem líderes, ou no máximo arremedos de líderes, homens íntegros que falam a verdade. Continua o texto aqui, versículo 4: ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, mas trata com respeito os que o temem. Sabe com quem deve relacionar-se. É o quinto ponto. Vamos voltar lá. Acompanhe comigo aí. O primeiro ponto: integridade. Segundo ponto: pratica, não é omisso, o que é justo. Terceiro ponto: fala a verdade. Quarto ponto: não difama, não calunia. Quinto ponto: sabe com quem deve relacionar-se. Diz aqui o texto que essa pessoa despreza aqueles que o Senhor rejeita,
mas trata com respeito os que o temem. Hoje vivemos uma narrativa que distorce. Conforme já profetizado, chegariam os dias que chamariam aquilo que é certo de errado, o que é errado chamaria de certo. E muitas vezes nós não temos a coragem de nos posicionar. Nós não nos posicionamos para honrar aqueles que temem a Deus, aqueles que buscam servir ao Senhor. Nós não agimos como o Senhor. O Senhor rejeita o mal, é aquele que o pratica, enquanto assim o faz. Assim como nós éramos rejeitados enquanto estávamos praticando o mal. Um homem que permanece na presença de Deus, ele sabe com quem deve se relacionar, porque as más companhias corrompem os bons costumes. Não é, William? Corrompe os bons costumes. Paulo escreve dizendo assim: não se enganem. Olha o que Paulo escreve. Ele começa assim: não se engane. Olha, se ele está falando para não nos enganarmos, é porque é possível nos enganar, sim ou não? Dá uma cutucada no irmão perto de você, que tem gente dormindo aí. Cutuca ele e fala: acorda, meu irmão. Acorda. Glória a Deus. Olha o que o texto diz: não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Eu te pergunto, você tem feito essa seleção? Com quem você tem andado? Os entendidos do assunto, os coaches, os líderes, os que dão palestras, falam o seguinte, que nós, presta atenção, nós somos o resumo, presta atenção, nós somos o conjunto das 5 pessoas com quem nós relacionamos. Pensa nisso agora. Isso não é pregação bíblica não, isso aí é o pessoal que dá coach aí de liderança, de empresariado. Nós somos o conjunto das 5 pessoas com quem nós mais nos relacionamos. Puxa aí, com quem você tem se relacionado? São pessoas que vão te fazer crescer, vão crescer junto contigo, ou pessoas que vão te empurrar para baixo? É simples assim. Também é dito que conforme nós vamos crescendo na vida, as amizades vão mudando. Não porque nós abandonamos as velhas amizades, que essa é mentira, né? Ah, abandonou os amigos? Não. Por que não subiu junto? Aí deixou de subir junto, ficou na mediocridade, você cresceu, ah, abandonou os amigos? Não, era para você estar comigo aqui. Cada um vive as consequências da sua escolha, sim ou não? Diz o texto que essa pessoa, esse homem tem discernimento, porque ele é temente a Deus. Quem teme ao Senhor ama o que Deus ama e odeia o que Deus odeia. Outra lição do currículo Hombridade nos diz o seguinte, que o amor envolve o ódio. Porque quando nós amamos alguém, nós odiamos aquilo que faz mal ao ser amado. Se você ama o seu filho, a sua esposa, você vai odiar aquele que faz mal a ele, sim ou não? Temos visto essas barbaridades aí, por exemplo, nas escolas, os ataques às crianças. Qual que é o teu sentimento, a tua reação, quando você ouve uma notícia dessa e se põe no lugar? Você ama? Quem ama, odeia. Deus odeia o divórcio, a Bíblia diz. Deus odeia o pecado. Eu tenho que odiar o que Deus odeia, não as pessoas, mas o pecado. É impossível amar tudo, não tem como. Diz a Bíblia que aquele que mora, aquele que vai habitar, viver com Deus, diz aqui o texto, ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, mas trata com respeito os que o temem. Eu falo isso porque é visível. A própria igreja, os próprios cristãos não honram aqueles que temem a Deus. Honram mais os que não temem a Deus do que os que temem a Deus. Isso é um erro, isso tira a nossa proteção, isso tira a nossa base, isso nos impede de sermos inabaláveis.
Somos homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade. Amém? Sim ou não? Um homem temente a Deus sabe com quem deve relacionar-se. Qual o grupo que você está inserido lá no WhatsApp? O que mandam lá no grupo do WhatsApp que você está? Manda aquela pornografia rápida ali? Manda aquela piada imunda? E você está lá no grupo. Fazendo o quê? Quais as redes sociais que você tem acessado aí? As contas que você tem acessado? No Instagram? No Facebook? As redes sociais são uma excelente ferramenta para quem sabe usar. Mas para 99,99% é uma armadilha. E para os homens, mais ainda. Isso fala de saber com quem você deve se relacionar. Com quem você tem se relacionado? Quando você está ali, você tem que pensar: será que Deus rejeita isso aqui? Ou Deus se agrada disto? Porque se Deus rejeita, eu tenho que desprezar. Isso é ser temente a Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. É uma palavra para homem, amém? Você aguenta, porque você é homem. Você tem as costas largas. Tem ou não tem? Você tem a voz grossa, sim ou não? Então faz um aú bem forte, vamos ver. Você tem a voz grossa, você tem costas largas. Você aguenta ouvir a verdade. Você não é mimimi. Fala para o teu irmão: você não é mimimi, nós não somos mimimi. Homem dodói não se cria. Aqui não tem homem dodói. Sabe homem dodói? Ai, não fala porque não vai gostar. Não fala não. Homem dodói não se cria. A mulher não pode falar nada, que é dodói. Amigo não pode falar nada, que é dodói. O patrão, o cara não para emprego, sabe por quê? O patrão fala uma verdade, não vou levar desaforo para casa e muda de emprego. Dodói. Ninguém pode falar a verdade. Não pode engolir um sapo, pastor Márcio. É tão bonzão que não pode engolir um sapo. Ouvir uma verdade. Um homem de verdade, ele engole sapo, porque ele é forte. Amém? Nós descobrimos a força de algo conforme a resistência à pressão. Como é que você resiste à pressão? Você aguenta a pressão? Você aguenta a pressão na tua cabeça? Porque a pressão é o que mede a nossa força. A diferença entre um papel higiênico e um cabo de aço é a pressão que suporta. Tem homem que não pode, uma pressãozinha de nada já estoura, já quer chorar, já quer gritar, quer ficar brabão. Você é forte, você consegue ouvir a verdade, amém? Sim ou não? Aleluia! Somos homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade que aborrecem a avareza. Tem gente que divorcia porque não aguenta a pressão do casamento. Diz o próximo ponto aqui. Já entrando até nessa questão do casamento, é interessante. Ele diz aqui, ele cumpre o que promete, mesmo com prejuízo próprio. Só voltando no ponto anterior, não relativiza o que é absoluto, é temente a Deus. Vivemos num momento que tudo é relativo, depende. Não, o que é certo, o que é errado, A Bíblia diz: seja o seu sim, sim, o seu não, não. O que passa disso é do maligno. Sexto ponto, penúltimo, já vai acabar. São 7 pontos. Diz o texto aqui, ele cumpre o que promete, mesmo com prejuízo próprio. Um homem de verdade, ele fala a verdade, ele tem palavra. Um homem de palavra cumpre a promessa, ainda que ele se dê mal. Porque se deu a palavra, está dada.
A não ser que seja para pecar e você vai ser arrependente de Deus, aí você não vai pecar. O primeiro é agradar a Deus do que os homens. Agora, se não, você falou que ia fazer, mas eu dei um preço, calculei errado, meu irmão. Faça. Mas eu dei um prazo, se vira, trabalha 24 horas, 48 horas, se vira. Porque tem gente que é assim, né? Em Nova Andradina, infelizmente, a gente vê muito isso. Para pegar o serviço, o cara fala, não, isso aí eu faço em 15 dias, está pronto. E ele sabe que não vai fazer em 15 dias. Ele sabe disso. Falei do casamento, né? Quem é casado, e casado é casado, quem foi lá no cartório, assinou, não é juntado, tá, gente? Não é união estável. Casamento é casamento, união estável é união estável, são coisas diferentes. Quem foi lá no cartório, o tabelião lá perguntou, ou foi na igreja, perguntou, você aceita essa mulher como tua esposa? Você falou sim. Você deu tua palavra. Isso não é brincadeira. Tanto não é brincadeira, não sei quem viu esse tempo atrás na internet, um vídeo, a pessoa foi casar, isso é verdade. Aí a mulher brincou na hora, a noiva, né? O cara perguntou, você aceita ele, você quer casar com ele? Ela fez uma brincadeira, né? Não, e deu risada. O tabelião falou, então tá cancelado a cerimônia. Não, moço, eu estou brincando. Falou, não, pela lei eu tenho que fazer essa pergunta e você tem que responder sim. Você respondeu não, então nós vamos cancelar, vamos marcar para outra data, porque eu não posso casar vocês. O mundo entende o que é palavra, e a gente está na igreja, se diz cristão, não entende o que é palavra, brinca com a nossa palavra. O mundo foi feito, o universo foi feito através da palavra de Deus. Disse Deus, haja luz e houve luz. Diz o texto que aquele que permanece, que mora na presença do Senhor, ele cumpre a sua promessa, ainda que com prejuízo. Você falou para o teu filho, vamos lá pescar, e não foi. Você falou para o teu filho, vamos lá jogar bola, e você não foi. Falou para tua esposa, vamos viajar, e não foi. Falou para o patrão, vou fazer, e não fez. É fraco. Não está seguro. O inimigo tem como te atacar e vencer, porque você não está protegido. Precisamos entender isso e nos arrepender, amém? Amém? Um homem de verdade, ele cumpre promessas. Ele é um homem de palavra, ele assume os erros. Porque nós erramos, mas nós assumimos o erro. Precisamos assumir o erro. Diz o texto que ele cumpre, ainda que com prejuízo próprio. Fica tranquilo, meu irmão, Deus vai te honrar. Faz o que é certo. O teu Deus é maior, amém? Você estará protegido. Para encerrar, 7º ponto, diz o texto, que ele não é avarento. Diz o texto aqui, empresta, versículo 5, empresta sem cobrar juros, não aceita suborno para ser testemunha contra pessoas inocentes. Aquele que habita na presença do Senhor, que vive com o Senhor, ele não é avarento, ou seja, ele não serve às riquezas. Jesus ele foi claro ao dizer que ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir ao Senhor e às riquezas. A Bíblia diz que a avareza é idolatria. O amor ao dinheiro, Paulo escreve a Timóteo, veja bem, presta atenção, meu irmão. O amor ao dinheiro é a raiz de todo mal, Paulo escreve a Timóteo. Não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Porque o dinheiro ele é neutro. Nós podemos utilizar o dinheiro para abençoar as pessoas, para o nosso sustento, mas o amor ao dinheiro, às vezes a pessoa não tem dinheiro, é quebrado, mas ele ama o dinheiro. E ele é quebrado é porque ele ama o dinheiro.
O amor ao dinheiro é a raiz de todo mal, não é avarento. Diz ali que ele não empresta dinheiro com juros, ele não aceita suborno. O que nós mais vemos no Brasil é o jeitinho, é o cafezinho, né? Passa um negocinho ali, é um agrado. Quem já viu isso? Isso é maligno, isso é diabólico. Não ame o dinheiro, meu irmão. Seja um bom administrador. Ser rico não é pecado. Ser pobre não é pecado. Tem gente que prega que ser rico é pecado, tem gente que prega que ser pobre é pecado. A Bíblia não fala nenhuma das duas coisas. A Bíblia fala que nós precisamos ser bom administrador. Se você é um bom administrador, Deus vai te confiar dinheiro. Se não for, não vai. É simples assim. Não vai te faltar nada, mas você não vai ser rico, que também não é problema nenhum. Se for um bom administrador, vai ser rico. Se não for um problema no teu coração, ok. A questão é não amar o dinheiro. Homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade que aborrecem olha só. Por quê? Porque Jetro falou para Moisés: Moisés, escolhe dentre o povo homens capazes, homens de verdade, homens tementes a Deus, que aborrecem a avareza, e coloca sobre os 1000, sobre 100, sobre 10, para liderar o povo. Um líder que gosta de dinheiro vai dar problema, sim ou não? Rapidinho, não é verdade? Pode ser líder de qualquer coisa, pode ser do time de futebol ali do bairro, vai dar problema, sim ou não? Na primeira vaquinha que tiver, vai ter um negocinho. Se ele ama o dinheiro, vai dar BO. Não serve para liderar, e Deus fez o homem para ser líder e ser herói, amém? Meu irmão, se você ama o dinheiro, se arrependa disso, porque ninguém pode servir a dois senhores, Jesus diz. Ninguém pode servir a Deus e às riquezas. E eu não estou falando, você quem frequenta mais tempo aqui sabe, não estou falando de oferta e nada disso. Estava ontem conversando com o irmão, falando sobre essa questão, como que Deus tem nos abençoado, temos conseguido abençoar outras pessoas, o ministério tem conseguido fazer isso. E eu falei para ele: meu Deus, a questão é a seguinte: quando as pessoas veem que a oferta, que o dízimo está sendo utilizado, está sendo administrado, isso alegra, as pessoas participam, isso motiva. Logicamente, se vê que o negócio não vai, está amarrado, isso vai desmotivando. Não que isso justifique não fazer o que é certo, que é ofertar, que é dizimar, mas desmotiva. Mas não é disso que eu estou falando hoje. Estou falando que não é avarento. Diz ele aqui: não empresta o seu dinheiro com juros, não aceita suborno. Ou Êxodo 18, 21, aborrece a avareza. E a forma como ele conclui aqui é tremendo. Diz o texto aqui, aquele que age assim estará sempre seguro. Diga seguro. Ou, dependendo da versão, aquele que faz estas coisas nunca será abalado. Nunca será abalado. Não está dizendo que não vai ter problema, que não vai passar por tribulação. Está dizendo que não será abalado, mesmo ocorrendo circunstâncias adversas. É aquilo que Jesus diz lá em Mateus 7: aquele que ouve e pratica estas coisas é como um homem sábio que edifica sua casa sobre a rocha. Vinda a tempestade, ela permanece. Agora, aquele que ouve essas coisas, quem está ouvindo aqui? Levanta a mão. Olha o que Jesus diz: aquele que ouve essas coisas e não as pratica é como um louco que constrói sobre a areia. Vindo a chuva, vindo o temporal, cai tudo e perde tudo. Ou trazendo para esse texto que estamos lendo, aquele que age
assim. Aquele que pratica estas coisas estará sempre seguro, será inabalável. Mas veja bem, não é aquele que sabe essas coisas. O texto não está dizendo isso. Não é aquele que sabe isto, mas aquele que age. Diga agir. É fazer, é praticar. Você não pode aceitar sair daqui hoje sem abandonar essas práticas mencionadas aqui, se você tem feito. Essas práticas malignas. Você tem praticado, Deus está te dando a oportunidade de você abandonar isso agora. Não é amanhã. Ele não sabe se estaremos vivos amanhã. É agora. Quem quer morar, quem quer viver com o Senhor, seguro, inabalável? Porque o que vem aí pela frente, nesse mundo, é tormenta. São circunstâncias adversas, previsões tenebrosas. Mas isso não vai te abalar, se você praticar esses 7 princípios. Antes de orarmos, vamos voltar aqui. Primeiro princípio, diga assim: integridade. Homem capaz. Segundo, pratica o que é justo. Diga, faz o que é justo. Meu irmão, vou falar de novo. Não seja omisso. Mudança só é mudança quando muda alguma coisa. A gente aprende lá no curso Homem ao Máximo. Fala assim comigo: mudança só é mudança quando muda alguma coisa. Falar que vai mudar, querer mudar, pensar em mudar, prometer que vai mudar, não muda nada. Ou melhor, nem fale, faça. Quantos que agora, há uns 5 meses atrás aí, 4 meses atrás, dezembro, virada de ano, começa, né? Eu vou emagrecer, eu vou fazer isso, eu vou correr, eu vou estudar, Estamos em abril. Não fez nada. E nem vai fazer mais. Só fala. Pratica o que é justo. Amém? Terceiro ponto: fala a verdade. Somos homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade. Homem de verdade não é o que faz mais sexo, não é o que tem o melhor carro, não é o que briga melhor. É o homem que fala a verdade, aquele que vive a verdade. Amém? Próximo ponto: não difama, não calunia, não faz o mal contra o próximo, porque a língua é controlada. Não faça mais isso. Não xingue. Quantos homens têm a prática terrível de xingar? Meu irmão, não xingue, não fale palavrão. Isso traz maldição para a tua vida. Use a tua palavra para louvar a Deus. Quantos xingam dentro de casa? Está dentro de casa, no lugar que ele dorme, no lugar que os filhos dele dormem, come, no lugar que é para ser de proteção, de aconchego, de paz. Xinga dentro de casa, amaldiçoa. Próximo ponto: sabe com quem deve relacionar-se. Não relativiza o que é absoluto. O que é certo, o que é errado, é errado. A moda muda, a cultura muda, as pessoas mudam, mas o que é certo continua sendo certo, o que é errado continua sendo errado, não importa o que fala. Cumpre promessas, que a sua palavra seja valiosa. Sabe o quanto vale a tua palavra? Sabe quem dá valor à tua palavra? Quem valoriza a tua palavra? Você. Se você fala e cumpre, a tua palavra tem valor. A ponto de alguém falar: não, se o Odenir falou, está falado. Ele falou, então acabou o assunto. Assim deve ser a nossa palavra, amém? Hoje as pessoas assinam contratos, papéis, um monte de coisa para não virar nada, só para dar trabalho lá no judiciário,
Não tem palavra para nada, tem a palavra. Se você não tem, peça perdão a Deus. Mude isso hoje, agora, em nome de Jesus. Amém? Que teus filhos saibam, bom, se meu pai falou, está falado. Teu empregado, teu patrão sabe. Se você falou, morreu o assunto, a água parou, você falou. Porque você tem palavra. A não ser que você se enganou. E tudo bem, não, eu me enganei, eu pensei que era uma situação, fui ver melhor, não é, me perdoe, me desculpe, não era o que eu pensei. Aí é uma coisa. Mas se não, não é, não é. Amém? E para encerrar, não seja avarento. Não ame o dinheiro. Faça o dinheiro o seu servo. Faça do dinheiro o seu servo. Não seja servo do dinheiro. Homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborrecem a avareza. Quem faz assim, estará sempre seguro. Amém? Eu quero te convidar a se colocar em pé então para orarmos.